a gente tem um entendimento da ideologia do atual Papa, de como existem grandes possibilidades de ele se aliançar no sentido político com Casa Branca, com Musk, por exemplo, através da tecnologia, da influência tecnológica que ele tem e econômica, nós observamos algumas profecias bíblicas que podem nos dar uma indicação do que nós podemos esperar. O Apocalipse, para a gente entender, ele trabalha com referências todas do Antigo Testamento, né? O Apocalipse é o último livro da Bíblia, está no Novo Testamento, que é o período de Jesus em diante. E o Apocalipse, por exemplo, para o pessoal ter uma ideia, ele tem mais de 400 versículos, onde quase 280 deles são menções ao Antigo Testamento, porque é como se ele dissesse, olha, aquelas profecias que você viu lá, elas cumprem aqui. Então, o que é importante a gente entender para ter uma ideia do que nos espera no âmbito político e religioso no mundo atual, que eu entendo que nós já estamos vivendo uma parte dele. Certa vez, Deus deu um sonho para o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, que nome bonito para pôr no filho, né? Você pode dar o apelido de Nabu para ele, né? Porque cocô ia ficar estranho, né? Ou Nabu, né? Porque cocô ia ficar esquisito. Então, meu Deus o imperador do da céu. Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho de uma estátua que tinha cabeça de ouro. Aí você pode pôr uma imagem de uma estátua dividida em metais. Tô procurando aqui. Cabeça de ouro, Seria braços essa aqui? Exato. Cabeça de ouro, braços e peito de prata, cintura de bronze e pernas de ferro e pés de ferro e barro. E aí o imperador tem esse sonho, o imperador da Babilônia. Ele chega para Daniel e fala, preciso que alguém interprete o meu sonho. Aí Daniel se apresenta, né? Acontecem umas coisas aí, mas vamos ser objetivos aqui. E aí Daniel ora a Deus e Deus dá a interpretação e ele conta para o imperador qual que é a interpretação desse sonho. Ele fala, rei, a estátua que eu vi, a cabeça de ouro é o Senhor, que é o governante do mundo Babilônia atualmente. Então a cabeça de ouro é a Babilônia na pessoa de Nabucodonosor. Certo. Aí ele vai dizer, os braços e o peito são o império que vai vir depois do Senhor, assim como a cintura de bronze e as pernas de ferro. Então, aí a gente vai ter, por exemplo, outros historiadores, e o próprio Daniel vai ter uma outra visão, de quais são esses impérios. Para você ter uma ideia, Isaac Newton, o brilhante Isaac Newton, quando ele não estava sendo genial, o passatempo favorito dele era estudar as profecias de Daniel, comparar com a política atual e o Apocalipse escrito pelo apóstolo João. Ô, louco. Eu tenho esse livro em casa, ele tem a versão em inglês, aí tive que pegar a tradução do Google lá, né, para ter ela em português também. Mas o pessoal acha isso fácil na internet, é só procurar no Google lá, anotações de Isaac Newton sobre a profecia de Daniel e Apocalipse de João. Você inclusive acha o PDF inteiro, você pode fazer que nem eu, baixar, mandar imprimir, encadernar e fazer o livro bonitinho. Legal. Isaac Newton também decifrou e entendeu quais eram esses impérios. Não que ele foi o primeiro, mas ele foi verificar e disse, tá certo. Então, cabeça de ouro é a Babilônia. Aí ele falou, depois que passar o teu império, a Babilônia, vai vir um outro império que chama-se Medo-Pérsia. E a história aconteceu exatamente como Daniel disse para Nabucodonosor. Nabucodonosor, depois que ele não é mais imperador, fica ali o seu filho Belsazar. E aí, quando Belsazar ele passa, vem os medos e derrotam Belsazar e tomam a Babilônia. Belsazar. Começa o império dos medos, o império da Média. E aí, você tem ali os medo-persas, eles eram unificados, né? Você vai ter Ciro, o persa, que governa depois dos medos, tal qual a profecia da estátua. Depois de Ciro o persa, o Império Persa é derrotado na Babilônia pelo macedônio Alexandre o Grande. E aí ele vem conquistando, conquista. Quando ele chega ali perto das Índias, aí ele adoece, ele volta para poder tentar morrer em casa. E ele acaba morrendo ali, o pessoal vai dizer que na Babilônia, que ele acaba morrendo, que é o máximo que ele consegue chegar. E aí quando ele morre, o império dele, o Império Grego, ele é dividido pelos seus 4 generais. Aí agora, se você puder, começa a passar as imagens dos animais pra gente. Começa pelo leão com asas, por favor. Aí o leão. Isso. Aí pode jogar na tela inteira pro pessoal ver. Esconde minha cara feia. Esse é o cara. Esconde minha cara feia aí e joga na tela inteira pro pessoal, por gentileza. Porque Daniel, no capítulo 2 de Daniel, o imperador tem essa visão da estátua com os metais preciosos. Deus dá a interpretação para Daniel, para contar para o imperador.
Para o imperador, a forma como Deus resolveu ser didático e explicar os impérios foram através de metais nobres. Para Daniel, no capítulo 7, Deus vai dar a mesma visão dos impérios para Daniel entender o que ia acontecer, mas através de animais. Aí Deus dá o sonho para Daniel, ele vê um leão com asas. E aí Deus fala para Daniel, esse leão com asas é a Babilônia. Tanto que se você procurar na internet e o pessoal quiser procurar, quando você olha lá os portões de Ishtar, que tinham os azulejos azuis de lápis lazuli, você vai ver que tem muitos deles que tem desenhos de leão com asa. Ah, é? Então, quando Deus mostra Que o leão... isso aí? Só que eles não desenharam o leão com asas porque Daniel teve o sonho, tá? Daniel teve o sonho muito depois que já tinha isso, tá? Ah, tá. Quando a Babilônia era a Babilônia, Daniel vem bem depois. Então, Daniel entendeu que era o império. Depois que passa o leão com asas, Deus mostra para ele um urso com costelas na boca. E ele tem um dos ombros mais baixo que o outro. Aí você pode pôr o urso com costela na boca. Representa o império Medo-Persa. Isso na boca dele é uma São costela. costelas. E ele vai ter um Vixe. lado mais baixo que o outro, porque a Ele média... tá apoiando, né? Exato. Não, mas ele em pé mesmo, ele vai ter um lado mais baixo que o outro. Que indica Entendi. que o império dos Medos foi um pouco mais fraco que o império dos persas. Então eram os dois, mas o império dos persas sobressai um pouco, especialmente com Ciro. No outro programa que a gente falou sobre o Trump, a gente viu que o Trump é chamado também de Ciro, porque assim como Ciro autorizou o povo a sair do exílio babilônico e reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, a cidade, o Trump quer reconstruir o terceiro templo de Jerusalém. Então os judeus chamam o Trump de segundo Ciro, o persa. Aí Deus dá a visão desse animal para Daniel e fala, depois que o império Medo-Persa passar, vai ter um terceiro império. Aí você põe o leopardo com 4 asas e 4 cabeças aí. Olha. Aí Deus mostra para Daniel esse animal e fala, esse aqui é o império de Alexandre o Grande. Por que que tem 4 asas e 4 cabeças? Boa pergunta, que bom que você fez. Eu Porque, ia perguntar agora, mas... Alexandre o Cara, Grande... que isso? Então, Alexandre o Grande, ele sai da Macedônia e ele sai conquistando pelo Império Grego ali toda a extensão territorial ali do Oriente Médio, uma parte ali do norte da África, até chegar nas Índias. E aí a explicação é que esse animal, ele avançava tão rápido conquistando que é como se tivesse 4 asas. Entendi. Só que quando Alexandre morre, todo o Império Grego é dividido pelos seus 4 generais. Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Antígono. Cassandro? Cassandro. Ué, que nome? Ptolomeu, inclusive, de onde descende futuramente Cleópatra, que desce para o Egito, para Alexandria, para poder governar ali a parte ptolomaica. Porque quando Alexandre o Grande ele morre, tudo que ele conquistou é dividido por 4 generais, que são esses 4 caras que eu falei. Entendi. Por isso o leopardo tem 4 cabeças. Interessante. Aí Deus vai mostrar um último animal para ele, que é aquele dragão de uma cabeça só, o vermelho. Esse cara aqui. Aí vai dizer que ele tinha 10 chifres sobre uma cabeça e tinha dentes Ué, de ferro. Esse dragão não tem asa. Então, esse é um mito também, porque o dragão chinês também voava sem ter asa. O dragão com asa, ele é mais ali dos saxões, dos gauleses, dos bretânios. Tá louco. Tá aqui o Ricardo, meu amigo Ricardo Henrique, falando que é o Papa Leão Lobo. É o Ricardo, né? Ricardo é o Ricardo. Abraço, Ricardo. Aí, Daniel, quando ele vê esse animal com essas características, o texto vai dizer que ele não chama ele de dragão. Ele fala, esse animal é terrível e espantoso, porque eu não consigo decifrar o que ele é pela quantidade de chifres, pelos seus dentes. A gente vai ver esse mesmo dragão de novo, Deus vai dizer para ele que é o império que viria depois do grego. E olha que interessante, na história, a gente não consegue colocar o marco, a data certa de quando o império grego passou a ser o romano. Não existe uma data, um ano certo que você fala, a partir daqui o Império Grego passou a ser romano. A gente conhece a cultura greco-romana, porque ela é misturada até hoje. O que a gente sabe de fato é que a Roma ela passa de república para império. Depois de Júlio César, né? Começa com Augusto, César e daí vai. Mas o momento exato que ela deixa de ser Império Grego e passa a ser Império Romano, nós não temos a data. Nós temos a transição de quando ela deixa de ser república, que aí, segundo a linguagem alegórica bíblica, o dragão com uma cabeça é o Império Romano República, que é a perna de ferro da visão da primeira estátua que a gente viu. Sim. Só que em Apocalipse, quando João vê esse dragão, ele já vê esse mesmo animal, só que com 7 cabeças. Porque Roma já é um império. E aí a gente tem 2 linguagens para a gente poder sair. A gente entendeu
A gente entendeu em Daniel a estátua e os animais quais impérios eram, que Deus estava dizendo. Falou, olha, os impérios que vão governar o mundo até o final do mundo são o babilônico, aí ele vai passar. Você vai ter Medo-Persa, vai passar. Você vai ter o grego, mas vai passar. E aí a Roma continua como império até o fim do mundo. Pergunta que eu te faço, o Império Romano existe até hoje? Então, porque Roma tá lá, né? A capital Roma tá. E dentro de Roma tem um país independente, não tem? Então, né? Quem é o país independente que existe dentro de Roma? E por que ele é independente? Porque ele fez... A gente vai chegar lá. Que bom que você pergunta. É. E olha que interessante. Tem uma imagem aí que é um mapa que ele tem linhas coloridas aí que mostram o império que foi conquistado. É esse mesmo. Na legenda o pessoal vai ver que laranja você vai ter o Babilônio, você vai ter de azul o Medo-Persa e você vai ter de vermelho aí o grego, né? É isso mesmo? Será que eu estou enxergando bem? Só abre para eu ver, não precisa nem aumentar para o pessoal. Você pode aumentar. Você vai ter o Império Grego de laranja, o Persa de azul e o Babilônico de vermelho. Agora você diminui para o pessoal de novo aí, por gentileza. Isso, essa é a legenda. E agora você volta o tamanho normal para o pessoal ver qual foi a extensão que Alexandre o Grande conquistou com o Império Grego. Porque isso vai... abre ela e joga ela inteira para o pessoal. Isso vai ser importante para a gente entender o que é que o Apocalipse tem a ver com tudo isso. Tá? Então essa é a extensão territorial conquistada por esses 3 impérios. O babilônico, o medo-persa e o grego. Só que está faltando um aí. Ah, é? Está faltando o romano. O romano conquista tudo que era de Alexandre, mais a Itália. Onde é que isso está para a gente ter uma ideia do que isso é hoje? Vai para a segunda imagem aí, que é esse daí. Essa área de vermelho é tudo que a gente viu pequenininho agora, só que incluindo a Itália. Então esse daí é o Império Romano no período que ele se tornou império. Toda a área conquistada por Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e incluindo a Itália e algumas das suas conquistas. Quando você olha para todo o globo assim, não parece muita coisa. Só que isso tudo era um império só, que era o Império Romano. Ah, é bastante coisa. E Deus vai dizer para Daniel nas visões e depois confirma para João no Apocalipse que esse império vai dominar até o fim do mundo. Aí nós temos Apocalipse 12, 2 personagens muito interessantes. João vai ter uma visão, ele está na ilha de Patmos exilado pelo imperador Domiciano, porque ele anunciava o evangelho de Cristo e tal. E aí Deus dá uma visão para ele das coisas do fim. O povo de Israel tinha algumas dúvidas no ano 95, quando o Apocalipse é escrito. Faziam mais de 60 anos que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, disse que voltaria e não voltou nada. Mais de 60 anos. O povo que guardava a promessa de Cristo... O povo que guardava a promessa de Cristo, sendo oprimido por Roma, começou a questionar a fé e dizer assim, olha, quer saber, será que Deus tem o controle de tudo? Será que o Império Romano vai governar para sempre? Será que a gente vai ser oprimido desse jeito até o final? Será que Cristo realmente vai voltar? Então o Apocalipse não é um livro de medo, de terror e de figuras do fim do mundo para a gente se assustar. Ele é uma carta de esperança, porque o Apocalipse, primeiro, ele é uma carta. Ele é uma carta que está escrita ali, destinada a 7 igrejas da Ásia que estavam perto ali de Patmos. E Deus começa a responder essas perguntas, e aí tem coisas no Apocalipse muito interessantes no capítulo 13, que a gente vai falar rapidamente. Mas, por exemplo, no período que o Apocalipse é escrito, o povo judaico-cristão daquela época, ele era oprimido. Aí o imperador Domiciano, ele muda uma coisa muito importante, porque Júlio César, influenciado por Cleópatra, ele vai aderir para a Roma República, depois que ela passa a ser império, né, a adoração e a honra aos seus grandes líderes. Tanto que depois que Júlio César morre, e aí Roma passa a ser império, Augusto César vai mandar erigir ali busto em homenagem ao imperador Júlio César, e ele institui o culto de adoração a Roma como Estado e ao imperador como divindade. É o culto ao imperador. Isso lá em homenagem a Júlio César I, que Augusto vai inaugurar. Depois, lá em 95, Domiciano fala, quer saber? Eu não vou esperar morrer para ser adorado, não. Vai ter o culto ao imperador em vida. Os cristãos, naturalmente, se negaram. Roma dominava ainda, né? Era como se fosse província ali, como se fosse uma colônia, né? Jerusalém, aquela região toda. Aí o que acontece? Os cristãos, os judaico-cristãos, começam a ser acusados de ateísmo. Porque se você não adora... Hoje a gente chama de pagão, né? Mas o pagão é aquele que é considerado que não tem religião nenhuma.
Os cristãos que não adoravam Roma como império e o imperador como divindade eram acusados de ateísmo. Qual que era a punição para eles? A morte? Claro que não, porque politicamente isso era ruim, economicamente e mão de obra também não era legal. Qual que era a punição para quem fosse acusado de ateísmo? Você não podia comprar e nem vender. Se você tem um comércio, se você tem um comércio, eu sou proibido de comprar de você. Se você vai comprar de mim, eu sou proibido de vender para você. Porque ou seja, é isolado. E Apocalipse 13 vai dizer que aquele que não tem a marca da besta é proibido de comprar ou vender no fim dos tempos. Essa profecia ela se cumpriu lá, mas ela é um indicativo do que vai acontecer no futuro, quando um governo mundial disser, se você não é dos nossos, não tem como negociar. Já está começando, né? Lembra que a gente falou do peido do boi? Lembra que a gente falou do peido do boi, do carbono 14? Infelizmente, seu crédito de carbono está estourado, você não pode comprar com a gente, não vamos aceitar a sua moeda virtual. Lá no Brasil já está assim, se você discordar, tchau, obrigado. Então, essa é uma primeira tendência. Começando. Aconteceu lá e é um eco no futuro. Tá vindo. Os judaico-cristãos na época, para você ter ideia também, além da acusação de ateísmo, foram acusados, por exemplo, de incesto. Por quê? Porque a partir da fé cristã, eu chamo minha esposa de irmã em Cristo e dou a paz do Senhor para ela. Então, o que os caras estavam acusando os cristãos? Não, os caras cometem incesto. Onde já se viu, chama de irmã, mas é casado com ela, tem relação, faz filho. Acusações do império. Isso daí está na obra de Suetônio, A Vida dos 12 Césares. Eu tenho esse livro. No período de Domiciano, os cristãos foram acusados de incestuosos, porque tinham relação com irmãs e com irmãos. Pior, foram acusados de canibalismo. Porque nas suas religiões, porque nas suas reuniões religiosas, eles diziam que estavam comendo pão e bebendo vinho, comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Nós falamos sobre a Páscoa esses dias aqui sobre isso. Não, sim. Eles foram acusados de canibalismo. Por esse ato. Por esse ato. E terceiro, foram acusados de conspiração contra o império, porque se reuniam... O meteoro está demorando demais, viu? Se hoje está, imagina lá nessa época. Isso tudo é em 95 depois de Cristo. Não, eu sei, mas você comentou, mas então essa loucura de hoje já vem desde lá, então. Desde que o mundo é doido. Brincadeira. Aí, uma outra acusação dele, para você ter ideia, eles são acusados de conspiração contra o império, porque como eles estavam se escondendo como cristãos para não ser mortos, perseguidos, queimar suas casas, aquela coisa que Nero fez nos anos 60, lá que queimou todo mundo e tal, eles se escondiam nos sepulcros para poder se reunir e fazer a leitura das cartas e do Evangelho de Cristo, para poder ensinar a doutrina de Cristo. Sim. Ou eles esperavam escurecer, que não tinha energia elétrica, né? Se era com lamparina e com tocha que iluminava, eles iam para lugares escuros para se reunir, para orar e fazer a leitura das cartas, dos apóstolos e tudo. Certo. Como eles saíam à noite ou eles ficavam escondidos em sepulcros, eles foram acusados de conspiradores contra o império, porque eles estavam se reunindo secretamente para tramar contra o império. Aí a gente entende uma das razões pelas quais... aquilo, secreto, eles se reuniam em secreto, porque se reunisse não secreto, seria punido do mesmo jeito. Ou seja, punidos de qualquer maneira. Não tinha pra onde Parece correr. que... Não sei, rapaz. Parece com alguma coisa de hoje, não? Então, velho, tá uma coisa muito... Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aí, esse é o contexto daquela galera da época. Que doideira. Entendeu? Então, a igreja se reunia secretamente em sepulcros, a religião era proibida, era chamada religio noilítita, que era uma religião proibida pelo império, porque ela não era lícita. A religião imperial era o mitraísmo do deus Mitras, o deus Solis Invictus, que era o sol. Né? E até, para a gente já adiantar, tem uma imagem aqui do Solis Invictus. Acho que foi uma das que a gente baixou na segunda leva aí. Aqui, essa imagem aqui, ó. Pode pôr essa daqui. Vai estar na segunda. Essas aí a gente vai voltar nelas daqui a pouco. Então, essa. Aí joga para a galera inteira na tela aí. É o mitraísmo. Isso, qualquer história sobre o Império Romano, você acha isso, tá? Eu tenho até uma do Cláudio Blanc lá, que é Segredos do Império Romano, que conta essa história toda aí. Que interessante, cara. O mitraísmo era a religião oficial dos romanos e era popular especialmente no exército romano. E aí esse é o contexto do Apocalipse. Por isso que você vai ter, por exemplo, no Apocalipse não aparece a palavra Roma nenhuma vez. Não. Por que isso acontece? Porque João está na ilha de Patmos, exilado,
pelo imperador Domiciano. E quando ele escreve essa carta para você enviar para fora de Patmos e chegar nas igrejas da Ásia, né, as 7 igrejas que estão mais perto ali, qualquer documento que entra e sai da prisão ou do exílio no período dos apóstolos, né, o carcereiro ele lê. Porque imagina se nessa carta está escrito, olha, eu estou localizado na ilha de Patmos, aqui eles têm troca de turno de soldados a cada quantas horas, o contingente de soldados é 20. Descobrir tudo, né? Qualquer coisa que fosse contra o império, os caras destruíam o documento, o Apocalipse nunca teria chegado para a gente. E como é que chegou? Porque eles usaram essa simbologia. Roma ela é chamada de a Grande Babilônia, e o imperador romano é identificado como um dragão de 7 cabeças. Olha que doideira, os caras foram muito inteligentes, bicho. E aí o judeu que recebe isso e lê, ele identifica com os símbolos do Antigo Testamento. E aí quando você vai ter Apocalipse 13, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que é o poder das nações e o poder da religião, o político religioso, você identifica no livro de Jó a besta do mar e a besta da terra, que é Leviatã e Behemoth. Você vai ter, por exemplo, William Blake, que pinta o Apocalipse, até aquele filme Dragão Vermelho, do Silêncio dos Inocentes, o Hannibal Lecter. O Dragão Vermelho é esse dragão de Apocalipse 12 pintado pelo William Blake. Que massa! Então, os caras usam essa codificação, essa alegoria, para mandar o recado codificado para o judeu saber o que é, porque ele vai lembrar do Antigo Testamento, e passar pelo carcereiro para não destruir o documento. Aí eles entendem isso. E aí, assim, o pessoal está falando, mas o Papa, ele é uma das bestas. Eu queria deixar uma coisa bem clara primeiro. Não estou dizendo que o católico ele é servo do diabo, não estou dizendo que a religião católica é o satanismo, nem nada do tipo. Qualquer que fosse hoje a religião predominante em maioria no mundo, a acusação e a advertência seria para ela do mesmo jeito. Se hoje, ao invés do Papa, quem tivesse esse poder religioso, essa quantidade de adeptos, fosse um pastor protestante, a acusação seria para ele do mesmo jeito. Porque o que acontece? Para a gente entender onde é que o Papa vai entrar nessa história e a gente encerrar. Você vai ter em 312, o Império Romano estava dividido em 4 imperadores, porque depois que as famílias começam a perder o nepotismo, porque eles vão morrendo e perdendo força, os generais romanos assumem o império. Sim. Porque aí o poderio militar começa a crescer pelas campanhas. Aí vai ter aquele período, todos os caminhos levam a Roma, que eles pavimentam tudo que é lugar que eles conquistam, e eles ensinam latim para todo mundo, circulam a mesma moeda. Aí... Tá aprendendo, né? Isso é bom demais, eu também. Tem vários benefícios. É o período chamado de Pax Romana na história. Só que a Pax Romana ela é imposta com luta militar. Eu estabeleço a paz onde eu chego e derroto todo mundo. Então, mas como é que você vai... Você chega num lugar que só tem... Vamos dizer, luta, você vai chegar lá com uma florzinha e falar, gente, meninos, não vamos brigar mais não. Olha aqui, eu trouxe uma pombinha da paz pra você. Pombinha, ninguém vai ouvir isso não, cara. Por isso que a campanha de desarmamento aí é um grande fiasco, né? Você vai se defender, maravilha. Em vez de um taser, você vai se defender com um buquê de flores. Então, aí que tá aqui esse é assunto para um outro podcast, exatamente. Mas vamos lá. Aí, quando Jesus ele fala em Mateus 24 que Jesus faz um discurso sobre o fim das coisas, para poder avisar o pessoal como é que seria. Detalhe que ele conta isso para 4 apóstolos, tá? Não é um discurso para uma galera, assim. A gente sabe disso porque Mateus registrou, depois Marcos registrou, depois Lucas vai reiterar o que ele disse. Mas Jesus ele fala, olha, vai vir um tempo que vai se levantar nação contra nação. Já faz tempo. Aí os críticos do Apocalipse vão dizer assim, não, mas isso existe desde que o mundo é mundo. Quando Jesus diz isso, é o período de Pax Romana. Ninguém se levantava contra Roma. Jesus está dizendo para os caras, olha, vocês acham absurdo hoje, mas vai vir um dia que vão se levantar contra Roma para lutar. Depois, lá na frente, você vai ver que os bárbaros fazem isso e acabou o Império Romano. Foi. Ou, supostamente acabou. Tá? Porque em 312, Roma era governada por 4 generais. Um deles era Constantino. Aí os 4 lutam entre si e sobram 2, Constantino e Maxêncio. E aí tem uma imagem aí que é a ilustração da Ponte Milvia. O pessoal conhece a Batalha da Ponte Milvia, você pode pôr essa ilustração aqui, ó, que é uma pintura mostrando ali supostamente como era a visão. Essa. Constantino, ele está indo lutar contra Maxêncio para que tenha somente um imperador em Roma, lá em 312, né, depois de Cristo. Eu coloquei a legenda ali mesmo, só para o pessoal ver que é de propósito.
Constantino vai chegar para o exército dele um belo dia e vai dizer assim, pessoal, alguns vão dizer que é um sonho, outros vão dizer que é uma visão acordada. Enfim, ele chega e fala, pessoal, eu tive uma visão. O Cristo dos cristãos apareceu para mim e pôs um sinal no céu. As letras Ki e Rho no grego ali, que é o X e é um P, que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Ele vai dizer, Cristo falou para mim, olha, coloca esse símbolo, essas letras no escudo de vocês aí e vai lutar. E aí tem a frase em latim, in hoc no signo vinces, sob este símbolo vencerás, ou com este símbolo vencerás. E aí Constantino encoraja os soldados dele, que lembra, a religião era o mitraísmo. Resumindo, ele vai para a Batalha da Ponte Milvia e vence Maxêncio. Aí, supostamente, Constantino se converte ao cristianismo. Mas por que supostamente? Ele não é cristão? Porque entre a fé cristã, uma das coisas que você não tem ali é a idolatria, especialmente a homens. Quais que são as primeiras medidas que Constantino faz? Ele cunha moedas com o rosto dele, que era normal, mantém os soles invictos do mitraísmo como símbolo principal e ele constrói monumentos dele próprio em praças de cidade importantes, que quando você entrar na praça da cidade que tiver um monumento de Constantino, tem que se curvar a ele. Isso quem diz é a história, não sou eu que digo. E aí você pode passar essa imagem que você acabou de abrir aí, de maneira correta. Aí você tem as letras gregas, o Ki e o Rho, que é esse XP. É que em grego ali o P ele é R, tá? E o X é um Ki, que é como se fosse um CH, mas pronuncia Ki. Ki Rho, esse XP, é a forma grega de escrever Cristo. Rapaz, XP que eu conheço é o Windows. Só esse, velho. O Windows Cristo, né? O Windows XP. É, mais ou menos. É mais ou menos isso. E olha mesmo. Que interessante, esse Ki Rho, esse XP, a partir de Constantino, ele passa a ser a insígnia papal. Tá? Tanto que você tem aí o broche, né, com o emblema do Ki Rho, e você tem o anel papal com o Ki Rho, que é a letra de Constantino. O que é que Constantino faz? Na época dele ali, ele identificou um grande problema. As mulheres, as esposas dos líderes e autoridades romanas estavam simpatizando pelo cristianismo e estavam indo para esses encontros aprender sobre a palavra. E a gente sabe que em casa a última palavra é do homem, né? A mulher fala, faz, e você fala assim, senhora, né? Sim, senhora, é lógico, quem manda sou eu. O que é para fazer mesmo? Começou a influenciar a liderança romana, as esposas dos soldados romanos também, e os bárbaros inimigos dos romanos começaram a simpatizar pelo evangelho pregado especialmente por Paulo, que tirou o cristianismo do âmbito dos judeus e espalhou para os estrangeiros, os chamados gentios. Então o cristianismo começou a crescer de tal forma que os romanos temeram pelas várias revoltas judaicas, que mais essa eles não suportassem, porque estavam enfraquecidos economicamente e militarmente. O que Constantino faz? Olha, Cristo me deu uma visão, a gente venceu Maxêncio, eu sou o imperador. No ano seguinte à unificação do império somente em Constantino, em 313, ele declara a Roma como simpatizante da religião cristã. Ela não é mais religionoilítita, ela agora é uma religião oficial reconhecida com seu devido espaço. E aí o que ele faz? As igrejas eram reunidas em sepulcros secretamente ou à noite. Ele pega os líderes desses movimentos cristãos e fala, olha, não precisa mais se esconder, você pode cultuar livremente agora. Inclusive, vou construir para vocês basílicas, que vem do termo basileia, que é a reunião do pessoal para aprender a palavra. Certo. E ali, nas sinagoga judaica é um pleonasmo, né? Essa sinagoga é judaico. Tinham duas cadeiras que eles diziam que era para Moisés e Elias, que representava a lei e os profetas, que é quem sentava nessas cadeiras para ensinar a palavra para os judeus. Sim. Como é que a cadeira em latim é cátedra? E em grego também, né? Cátedra. E aí ele fala, olha, eu vou construir lugares com muitas cadeiras para vocês ensinarem. E aí vem as catedrais. Ele pega esses líderes religiosos e agora eles não são mais impedidos de comercializar. Eles agora são remunerados. Aí começa o clero remunerado, com basílicas, com catedrais. E agora ele faz o sincretismo, que é quando você pega duas religiões diferentes, coloca símbolos em comum e diz que elas são a mesma coisa. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a fé cristã e a Umbanda, por exemplo, né? Vão dizer que Oxalá da Umbanda é também Cristo, e aí você tem Santa Bárbara com Iansã e vários outros tipos de sincretismos, né? É o que ele faz com o mitraísmo e o cristianismo. Isso vai fazer com que o cristianismo ganhe força, de maneira que ele passa a ser, num determinado momento, a religião oficial do império. Só que, às custas de não ser mais perseguido,
ter edifícios próprios, ter remuneração. E aí... Legalizou a parada, então, da turma. O pessoal que ficava eles eram, vamos dizer assim, eles eram clandestinos, Sim. né? Porque eles ficavam escondidos e tal e coisa e tal. Eles foram... E aí a gente vai falando de sincretismo, só tem essa imagem a nível de curiosidade para entender os solis invictus do mitraísmo, como é que ele se unificou, por exemplo, a Jesus, chamado no Antigo Testamento de Sol da Justiça, e como é que ele está até hoje na liturgia, através do cetro papal, dos adornos. É o solis invictus do mitraísmo. Que interessante, cara. Interessante. E aí, o que acontece? Aí depois que eles foram legalizados, agora vocês podem, beleza? Aí é o que a gente ajeitei falou. Isso aí para vocês. E é o seguinte, é nós que manda. Só que assim, ainda tinha imperador romano na época. Depois de Constantino você tem alguns outros. Então, basicamente, quem criou o catolicismo, que é a unificação, é Constantino. E aí o que acontece? Você agora tem líderes remunerados. Uma vez que você é remunerado, quem manda ainda é o Estado. É lógico, quem paga. Então, qual o problema do Papa Leão XIV conversar com o Trump? Religião e Estado juntos. Por que dá ruim essa união aqui? Você vai ter o Papa Ambrósio de Milão, por exemplo, da patrística, o pessoal pode pesquisar fácil aí. Ele tanto vê que isso é problemático, e de fato é, que ele vai chamar a igreja nesse período aqui, nos anos 400, por exemplo, um pouquinho antes do Papa Leão I, de casta meretrix. Igreja prostituta sagrada. E por que ele fala isso? João tem a visão em Apocalipse 17. Porque em Apocalipse 12 tem a visão da mulher vestida de sol, que ali é Israel, porque é a maneira como José vê Israel lá em Gênesis 37, e tem o dragão vermelho de 7 cabeças, que é Roma. No capítulo 12, o dragão perseguia a mulher para matar a mulher e o menino que está no ventre dela, que nasce e sobe para o trono de Deus, que é Jesus. No final do capítulo 12, a mulher foge para o deserto, Israel, e o dragão ele volta suas atenções agora para os remanescentes da mulher, a descendência dela. E aí no capítulo 13 ele invoca 2 bestas, a do mar e da terra, que ali é o poder político e o poder religioso. Então não é que esse Papa agora é a segunda besta. Qualquer grande líder religioso que se unificar ao poder político é a potencial segunda besta. Nós não tem um punhado. O que mais tem aí é besta, né? É verdade. Gente e do aí, céu. Esse dragão que persegue a mulher no capítulo 12, parece que ele sai de cena, porque daí então você vê as 2 bestas. Mas ele reaparece lá no 17. O anjo chega para João e fala assim, deixa eu mostrar um negócio para você aqui. Aí capítulo 17. Cola aí, cola aí que tem uma parada que eu vou te mostrar, você vai achar interessante. Aí o anjo chama João e fala, deixa eu te mostrar um negócio aqui. E você vai ter, você pode colocar essa imagem aqui primeiro? Vamos ver aqui. O anjo fala para João, fala, o que você está vendo ali? Aí João vê voltando do deserto a mulher montada sobre a besta. E aí o texto vai dizer que João se admira com grande espanto, ele fica abismado. Ele não acredita no que ele está vendo. Aquela mulher que fugiu para o deserto no capítulo 12, ela volta agora vestida de púrpura, que era tecido de nobreza. Essa. Ela volta vestida de púrpura, que era cor de nobreza, né? Porque era feita de 2 cores muito caras, né? Que era o vermelho e era o azul, que era caríssimo na época para atingir. Imagina juntar as 2, né? E aí, ela está montada sobre a besta que perseguiu ela. Agora veja. Ela dominou, né? A parada. Aqui nós estamos em Apocalipse 17. João já viu 7 selos sendo abertos, Cavaleiro da Morte, 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele já viu as 7 taças. Ele já viu as 7 trombetas sendo tocadas. Ele já viu todo o Apocalipse loucão acontecendo. Parecendo a música do Raul, hein? Mas só que a única coisa que causou espanto para ele de tudo que ele viu até agora foi essa mulher montada na besta. Ele não se surpreendeu com 7 selos, mas com a mulher sim. Ele não se surpreendeu com 7 trombetas, mas com a mulher sim. Ele está dizendo, ela dominou a... Não é possível que eles se juntaram. E aí você fala, quem que é a mulher? Bom, a gente já viu, a mulher é Israel e a besta 7 cabeças é Roma. Agora elas são parceiras. E aí o texto de Apocalipse 17 vai dizer que essa mulher está embriagada no cálice do sangue daqueles que morreram pela sua fé, os santos. Ela traz nomes de blasfêmia na sua cabeça e ela está aliançada com os reis da terra. E a besta vai com ela para onde ela quiser. Aí o anjo dá para João a interpretação. Fala, olha,
E aí o pessoal está se enganando hoje, o pessoal está dizendo que essas 7 cabeças aí são 7 reis e o 7º é o Papa de agora. O anjo diz para João quem é as 7 cabeças. Ele vai dizer, essas 7 cabeças, até acho que não sei se é a imagem antes ou depois dessa. Essa daí. O anjo vai dizer para João, olha, essas 7 cabeças que você está vendo aí são 7 reis. 5 já passaram, um governa agora e o outro vai ressurgir. Aí ele fala, os 5 que já passaram. Ressurgir. Egito, que foi o primeiro grande império. Todos esses governos têm em comum que Israel sempre esteve debaixo do jugo deles. Egito foi o primeiro, lá no período do Êxodo, que a gente falou da Páscoa. Depois a Síria, no período dos reis especialmente. Aí depois você vai ter o que a gente já viu hoje com Daniel, Babilônia. Você vai ter a Pérsia e você vai ter a Grécia. Esses 5 já passaram. Quem diz isso é o anjo no capítulo 17, não sou eu. O que está agora é a 6ª cabeça. Quem que era o império da época? Roma. O 7º é o que está agora que vai surgir, que ainda não veio, que é a Roma misturada. Então veja, o anjo está dizendo para João, você está vendo aí as 7 cabeças, são os 7 impérios que passaram, e aí ele vai dizer, o anjo vai dizer para João, essa mulher que você está vendo aí é a mulher que está assentada sobre 7 montes. Lembra que eu disse que Roma não aparece escrito nenhuma vez em Apocalipse? Mas nós temos indicativos. Pega aquela primeira moeda sem os risquinhos lá. Essa daqui. Vamos mostrar ela primeiro? Vamos achar ela aqui, peraí. Vamos sair daqui. Vamos mostrar essa daqui e depois a gente mostra ela com risquinho. O anjo vai dizer para João, essa mulher que você está vendo, ela está assentada sobre isso. Ela está assentada sobre 7 montes. Esse é o denário de Vespasiano. No verso da moeda, que toda moeda romana tinha o rosto do imperador de um lado e no verso tinha uma referência a Roma. Aí você vê uma mulher com o elmo do capacete romano, com uma espada, sentada sobre 7 colinas. E está escrito o que ali embaixo? Roma. Agora pega a imagem que veio depois dessa, que eu fiz o risquinho de amarelo para o pessoal ver que tem 7 montes aí, tá? 7 montes. Então o anjo está dizendo para João, essa mulher que está governando aí, você conhece ela pela moeda. Porque para não mencionar Roma, ele fala, é a mulher que está sobre 7 colinas. Na obra do Suetônio, A Vida dos 12 Césares, no período dos imperadores, tinha a festa das colinas, que era a comemoração a Roma como Estado. Agora pega aquela imagem da estátua de Domiciano, de Constantino, que é a estátua do cara que está sentado lá, que eu mandei para você ver. Peraí, vamos ver aqui. O pessoal gravou a imagem da mulher sentada com a mão na cabeça e segurando uma espada, né? Depois dessa, depois essa. A posição do monumento de Constantino na mesma posição da mulher na moeda romana. Constantino mandou construir de propósito? Claro, porque o imperador romano é Roma. E aí eu te pergunto, mas o Império Romano deixou de existir, a profecia falhou. Será que falhou? Tem isso também. Porque acontece um outro detalhe, e aí você vai pôr a última imagem para a gente encerrar nossa conversa. Meu chove. Não dá graças a Deus que está acabando não, hein? Não, graças a Deus está acabando. Mas tem por outro lado, essa imagem por aqui, outro lado, a aula que nós estamos tendo aqui, é só aqui que você consegue ter essa aula. Tanto tá que a Amanda Moura está falando, nossa, é muita sabedoria. Sim, e está aí aberta para todo mundo. Quem quiser estudar, volta um pouquinho o vídeo aí, que tem ele falando. Faz igual eu, salva não assistir mais tarde, aí você vem assistindo, pausando. Vai assistindo, vai pausando. Vê um pouquinho no outro dia. É mais ou menos desse jeito, deixa eu ver qual que é. Aqui, que interessante, cara. Essa aqui? Não, me ajuda. Isso mesmo. Aí. Isso mesmo. O que a gente tem, então? Os bárbaros derrotam ali o exército romano, a gente sabe disso, né? Os sassânidas e os partos sempre foram uma pedra no sapato de Roma. Roma perdeu muita força. Não, os partos mesmo, né? Porque os espartanos é da Grécia. Os espartanos, que você lembrei. Os partos. Não, beleza. Partos e Esparta, né? Os espartas. Então, o Império Romano como exército, como extensão territorial, de fato, deixou de existir, como a profecia disse que o 6º império, o 6º rei, a 6ª cabeça, passaria, mas voltaria de outra forma. Aí a gente tem o quê? Roma continuou existindo. Só que o Império Romano, qual que era o título do imperador de Roma? Ele era chamado de Pontifex Maximus. Pontífice Máximo.
Quando Roma se enfraquece militarmente, mas a religião estava segurando ela por causa da unificação do mitraísmo com o cristianismo, o título de Pontifex Maximus do imperador migra para o Papa. Hoje, o Papa se chama Pontífice Máximo. Esse título foi concedido a ele em 538 depois de Cristo, logo depois da condenação que Ambrósio de Milão faz de que a igreja era uma casta meretrix, era uma prostituta sagrada que se vendeu, tal qual a mulher de Apocalipse 17 montada sobre a besta, chamada de a grande meretriz, que se vendeu, estava montada sobre a besta e embriagada com o cálice do sangue dos santos que morreram, porque ela se vendeu aos reis da terra. Ela é chamada de a grande meretriz em Apocalipse 17. A igreja, ela se prostituiu. Tanto que em Apocalipse 18, a cidade é dividida e destruída por apedrejamento que vem do céu. Isso é uma referência ao apedrejamento que Moisés fez a lei por adultério. Se a mulher ela traísse o marido e o marido apresentasse acusação, a pena capital era apedrejamento. Tanto que a Babilônia, que é Roma, é apedrejada em Apocalipse 18 como punição pelo seu adultério. Que doideira, cara. É um negócio muito. O tic-tac tem que estar em boas condições mentais para poder entender esse negócio. Mas é assim uma aula fantástica, um negócio assim. Eu estou adorando, por mim, vamos embora. A gente está finalizando. Nós já estamos aqui há 2h30, um pouco mais de 2h30, trocando essa ideia. Espero que o nosso link não caia, não sejamos barrados por alguma coisa que falamos e tudo mais. Mas o que foi falado aqui está tudo documentado, né? As fontes são mostradas, né? E a maior fonte também, né? Que é a Bíblia. Então, qualquer dúvida, tem muita coisa que foi falada aqui, retirado de lá, aprendido por lá, né? Muito interessante, mano. Então, para a gente arrematar, o imperador romano existe até hoje. Ele só não é mais o líder máximo do exército, ele não é mais militar, ele é religioso. Porque o título de Pontífice Máximo do imperador foi passado para o Papa oficialmente em 538, e tem Papa até hoje. Tem. Então, até hoje existe o imperador romano. Então, se existe o imperador, o império ainda existe? Lógico. Então, a profecia estava correta quando diz que o Império Romano existe até hoje. Ele só não é militarmente mais como ele era naquele período. E aí, mas existe. E está aí. E aí ele respondendo, a pessoa, mas então esse Papa de agora, ele é a segunda besta. Uma coisa que ele não é anticristo. Tá? Ele é o quê? Ele é o grande poderio religioso, que em Apocalipse 13 vai conversar com o poderio político, e vai instituir um grande sistema de governo onde todos vão ter que se adequar ou então caixa-prego. Pode ser que não seja esse Papa, mas de repente de tudo que sai dessa aliança agora entre o Vaticano e a Casa Branca conversando a primeira vez, nós tenhamos aí o primeiro modelo e o protótipo de governo mundial em aplicação. O que é que falta para um governo mundial? Você unificar a moeda. Isso nunca foi tão fácil, ainda mais agora que ela é virtual. Isso é verdade. O ecumenismo, que é unir as religiões, nunca foi tão real e tão possível. Nesse exato momento, o Trump está no Oriente Médio negociando paz com inimigos de Israel. O Papa Leão XIV, essa semana, já deu um depoimento dizendo que precisar de mim para conversar e fazer os inimigos sentarem, conversar e ficar amigo, pode contar comigo. E aí? Você pregar isso para o seu público na Basílica de São Pedro é uma coisa. Você dizer isso para todos os líderes mundiais ouvirem é diferente. A criação da ONU já foi uma primeira tentativa de dialogar as pluriculturas. Entendeu? Então, o que a gente tem que observar? Temos que observar, a partir de agora, quanto esses governos vão se aproximar e começar a ditar o que a gente tem que fazer. Lembrando de Paulo. Paulo disse, quando disserem no vosso coração, estamos vivendo paz e segurança, vai vir a repentina destruição. Porque a que preço nós vamos viver um mundo onde o Estado interfere na religião e a religião interfere no Estado? Mas isso aí já está acontecendo há muito tempo, né? Pois é, mas nunca teve tão perto de ser a definitiva. Nunca teve tão perto de ser tipo... É agora. Caraca. É muito louco esse negócio, né? Muito doido, muito doido. Muito doido mesmo. E aí, pra gente encerrar... Pra quem duvida
antes de se encerrar, para quem duvida algo sobre a Bíblia, eu recomendo você assistir esse vídeo de novo. Hoje nós conseguimos bater o recorde de 2 horas e 40 e lá em 42 minutos agora batendo. Só vou finalizar com uma mensagem de esperança. Deixa eu colocar você aqui. Porque o fim dos tempos é uma coisa que o pessoal preocupa, e tem que preocupar, porque afinal de contas é o fim, né? Mas o Apocalipse, como eu disse, ele é uma carta de esperança para um povo de uma época que estava desacreditado se as promessas iam se cumprir. Será que Deus realmente tem o controle de tudo? Será que Deus não está vendo o que a gente está passando? Será que Jesus vai voltar mesmo? Essas mesmas dúvidas e questionamentos do povo da época do Apocalipse são dúvidas que às vezes nós temos hoje. Será que Deus não está vendo o sofrimento, a injustiça, como que o governo é opressor, como que a religião não está fazendo o papel que deveria fazer, que é atender aos necessitados, né, aos pobres de espírito, que está lá nas bem-aventuranças de Jesus? Mas nós temos que entender que nós temos que ficar atentos aos sinais dos tempos, não é nem aos finais dos tempos, mas aos sinais. Porque se você entender o sinal, você se prepara para o que está por vir, exatamente. Então, o que nós devemos observar a partir de hoje, se é que vocês já não observam, é só estou falando hipoteticamente. Quando você vê o Estado dando pitaco na religião, ou quando você vê a religião dando pitaco no Estado, a fórmula a gente já viu, ela não é legal. Quando alguém tiver que dizer para você como é que você tem que conduzir a sua fé, como é que você tem que adorar a Deus, de que forma você tem que fazer. A gente até não mencionou, mas o Papa Leão XIII, por exemplo, num certo momento, ele pega a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, e ele fala, todo católico tem que ler Dante Alighieri, porque é fundamental para você entender o pensamento cristão. E o Papa Leão XIII, ele era um leitor e tinha como obra favorita Dante Alighieri. Você encontra isso fácil na internet. Ele lia a Divina Comédia. Tudo que a gente fala sobre inferno, que a gente acha que sabe sobre inferno hoje, vem da obra inspirada de Dante Alighieri. Esse conceito de demônio tem pele vermelha, asa de morcego, chifre, rabo pontudo, tridente, caldeirão, o inferno é um império ali no meio do fogo, que Satanás é o imperador. Essa concepção vem de Dante, isso não é bíblico. A partir do momento que o Papa começa a incentivar essa leitura para você entender o que é pensamento cristão, você já tem que ficar meio preocupado. É como se alguém chegasse para você e dissesse, a partir de hoje você tem que pegar as revistinhas em quadrinhos do Superman para você entender o modelo de sociedade. E tá, a história em quadrinhos ela pode me trazer algum entretenimento, mas ser conduta de moral e de fé é meio estranho. Então, quando a gente começar a observar alguém querer dizer, olha, não é Bíblia, não é culto. Começa a pegar revista caras aí para conduta de sociedade. Não, peraí. E nunca teve tão em evidência isso aí que você está falando nos nossos tempos de hoje, né? É que eles foram colocando isso aos poucos. Agora já não é nem aos poucos, agora é tão claro, tão escancarado, ainda mais com a internet, né? É um negócio muito... É um assunto para um próximo. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Quando alguém começar a pegar literaturas questionáveis e começar a dizer, olha, isso aqui você pode usar como regra de fé para você, tá? Esquece esse negócio de Bíblia, isso não tem nada a ver. Vai fazer isso com um muçulmano lá. Não, esquece o Corão. Vai ler a Divina Comédia. Mano, os caras vêm e explodem tua cabeça, jogam um avião em cima de você. Né? Mas como o cristão ele tem a paz e a conciliação que Jesus ensinou, né? O pessoal faz a gente de bobo, né? Acho que cristão é trouxa. Só que não. Temos que observar, então, qualquer movimento questionável, quando começar a querer pegar coisas que são de fora da fé, da moral, da conduta, da tradição, da família, e começar a querer mudar e dizer, olha, quer saber, no fim das contas, não é assim não, pode fazer assim também que está tudo bem. Esse é um grande sinal de perigo. Agora, o maior sinal de perigo de todos é quando o governo resolver os problemas da humanidade, e aí isso tem um preço. Qual é o preço? Olha, Deus não é mais necessário. Quer saber? Adora a mim, porque eu resolvi os problemas de vocês. Os judeus já chamam o Trump de Messias. A gente dá até um frio na barriga ouvindo isso.